Olá, eu sou o Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e Gabeira estamos aqui para bater o nosso papo semanal sobre os assuntos quentes do Brasil. Hoje a gente vai conversar sobre essa articulação para uma chapa que era impensável até pouco tempo atrás, mas que hoje está em todas as conversas sobre sucessão presidencial. A chapa Lula-Alckmin, e a gente vai conversar aqui. Será que ela sai mesmo? Eu tenho uma extraordinária relação de respeito com o Alckmin. Eu fui presidente quando ele foi governador. Nós conversamos muito. Não há nada que aconteceu entre eu e o Alckmin que não possa, ser reconciliado. E a gente também tem um segundo tema. Vamos falar da recessão, da crise econômica, que só se aprofunda. O país não cresce há 2 trimestres, preocupando todo mundo. E parece que só o Paulo Guedes quer negar essa evidência. Bom, vamos começar nosso primeiro tema, a chapa Lula-Alckmin. Gabeira, quando a informação surgiu, um mês atrás, ninguém levou muito a sério, parecia um balão de ensaio que já parecia furado. Eu também não levei tão a sério no início. Mas o fato é que hoje essa possibilidade ela está mesmo na mesa, é real, ainda que ninguém, evidentemente, possa cravar se essa união de 2 adversários tão tradicionais vai mesmo se concretizar. Eu andei conversando com muita gente envolvida nessa articulação, pessoas que estão acompanhando muito de perto e participando dessas conversas, e eu tenho algumas informações e observações que eu queria fazer para começar. Vamos lá. Primeiro, nada vai se resolver por agora. Muita gente fica ansiosa, achando que isso vai ser anunciado logo. E pelo seguinte, o Lula já disse ali internamente no PT que ele só quer anunciar oficialmente que é candidato na primeira quinzena de março, depois do Carnaval. Portanto, não faz o menor sentido, sobre nenhum aspecto, um vice ser anunciado antes do próprio candidato à presidência se assumir como tal. Então, não é para agora. Segundo, que pelo lado do Alckmin, ainda também tem muitas dúvidas e conversas com correligionários que estão sendo feitas. Portanto, vou repetir, essa novela ainda vai durar alguns meses, exceto se o Alckmin decidir que ele não quer mais manter essa possibilidade no horizonte. Mas como me disse uma pessoa que conversa tanto com o Lula quanto com o Alckmin, Gabeira, ele me disse o seguinte: Lauro, os dois estão gostando dessa brincadeira. Olha, da minha parte, as minhas observações sobre isso, em primeiro lugar, constatar que algumas vozes da esquerda contestam essa união. Né? O Boulos, o Breno Altman, eles contestam essa união com o argumento de que, ao contrário do que se pensa, é um tipo de união que pode enfraquecer a candidatura do Lula. Eu acho que isso é fumaça, né? Tem muita especulação na política, mas eu acho que ela não para em pé uma aliança como essa. O Boulos apenas manifestou insatisfação. Do Altman é de que o momento é de radicalizar, não é um momento de estabelecer, de contemporizar, de estabelecer esse tipo de aliança. Ambos, tanto o Boulos como o Altman, acham, a esquerda, evidentemente, é da posição do Lula agora, de que a união enfraqueceria a candidatura do Lula. O que eu posso dizer, com a minha experiência, que é realmente uma experiência pessoal, é que o Lula é muito hábil na escolha de candidatos a vice. Eu sei porque uma vez ia ser candidato a vice do Lula, fui preterido por argumentos que não foram bons, mas a decisão foi justa, a decisão foi correta.
tanto que ele chegou ao segundo turno contra o Collor, inclusive derrotando o Brizola. Ele escolheu bem. Então, ele tem uma intuição muito grande para essa concepção de ampliação, de alargamento do espectro eleitoral. Depois, ele escolheu bem também o José de Alencar, né? Acabou sendo uma escolha importante, porque deu a ele não era exatamente o PL, porque o PL não tinha grande expressão, mas deu a ele o apoio de um empresário renomado, respeitado, tido como interessado no crescimento do Brasil, como honesto. Enfim, foi uma escolha que o fortaleceu. Finalmente, houve uma outra escolha nesse campo, que também eleitoralmente foi bem sucedida. Foi a escolha que eles fizeram do Temer para ser o vice da Dilma. Pode não ter dado certo ao longo do caminho por razões que são ligadas à trajetória da candidatura da Dilma. Mas, do ponto de vista eleitoral, naquele momento, deu certo, tá? Então, a sensação que eu tenho é de que o Lula, ao longo das escolhas, inclusive essa que eu fui preterido, ele tem acertado, entende? E pode ser que nesse campo também do Alckmin ele acerte duplamente, né? Primeiro, ampliando a possibilidade de chegando mais ao centro e enfraquecendo potencialmente a terceira via, né? E segundo, afastando do horizonte um forte candidato ao governo do Estado, São Paulo, abrindo caminho, seja para o candidato dele, se houver o candidato dele, seja para outro candidato que ele venha potencialmente apoiar. Portanto, eu considero que esse movimento ainda dará muita discussão, porque há quem seja contra, quem seja a favor, é sempre assim, você sabe, mas que faz parte de uma certa tradição do Lula de escolher candidatos a vice que acabam ampliando a sua possibilidade. Eu notei nessas conversas que eu tive que as resistências iniciais de vários petistas elas estão diminuindo. Dois deles com quem eu conversei 2 semanas atrás e conversei domingo, eles tinham os 2 pés atrás em relação a essa possibilidade de Alckmin e já não tem mais. E eu acho que também tem a ver, e nas minhas conversas isso ficou claro um pouco, com o que aconteceu em novembro na sucessão, que foi a emergência da candidatura do Moro. Não que eles estejam agora preocupados que vão perder a eleição para o Moro, mas não é. Eu poderia dizer da seguinte forma: tem uns petistas que, apoiando a possibilidade do Alckmin ser o vice do Lula, dizem assim, não, é bom porque a gente vence logo no primeiro turno. No fundo, não é nada disso. Eles sabem que vencer no primeiro turno é muito difícil, e eles estão pensando muito mais, esses petistas, quando querem o Alckmin, no segundo turno. E aí tem o que você falou, de uma aliança maior para tentar, ao centro, ter essa vitória, mas no segundo turno. Tem também alguns petistas que fazem objeções à candidatura Alckmin com um temor que eu acho infundado, que é fazendo alguma comparação com o caso Temer, que foi vice da Dilma e, no final das contas, evidentemente, trabalhou e conspirou ali no final, no período do impeachment. Só que eu acho que é uma comparação ruim, porque, no fundo, o Lula tem uma capacidade de fazer política com o Congresso que a Dilma nunca teve aptidão e nunca teve a dedicação de trabalhar com o Congresso, e por isso também ela foi derrubada. O Lula é o contrário. O Lula, se precisar, ele vai conversar com o Congresso, sempre fez isso. Então, o temor de que o Alckmin pudesse ser um novo Temer e ajudar na derrubada, se juntando junto às elites, como dizem alguns petistas, eu considero uma bobagem. Que o Lula, se ele quiser mesmo a chapa com o Alckmin, vai passar por cima. Você conhece como é que o Lula trabalha dentro do partido, né? Então... É verdade. Fiz uma análise sobre a ida do Moro ao Nordeste
comparando um pouco com a situação francesa, né? Na França existem 2 candidatos de extrema-direita e uma candidata da direita republicana antifascista, uma direita mais clássica, tradicional. E observei que o Moro se aproximou da União Brasil, lá em Recife. Então, muito possivelmente, o Moro está querendo ocupar esse papel, o papel da direita clássica, tradicional, entende? Como existe em vários países, deslocando a posição do Bolsonaro para a extrema-direita. Isso transforma a eleição, transforma o Moro num candidato mais perigoso, né? Porque se ele consegue avançar nesse campo e arrebatar, superar o Bolsonaro no segundo turno, ele tem condições de agregar o eleitorado do Bolsonaro mais facilmente, né? Embora 25% de eleitores do Bolsonaro tenham se declarado arrependidos e gostariam de voltar para o Lula. Eu li na Folha de São Paulo uma matéria dizendo que o PT ia se direcionar também à conquista desses eleitores que foram Lula, viraram Bolsonaro e agora são Lula de novo, entende? Então é muito complicado todo esse processo, vamos continuar vendo, né? Nesse momento não há como fazer nenhuma previsão a não ser observar certas tendências. Pelo lado do Alckmin, ele que tem menos tempo que o Lula, que pode esperar até março, que vai esperar até março para lançar-se oficialmente candidato, o Alckmin ele tem nesse momento muitas dúvidas de saber, quer dizer, se ele perde o eleitor dele, se ele realmente abre mão da candidatura ao governo de São Paulo. Hoje ele é líder nas pesquisas, mas a gente sabe que liderar as pesquisas um ano antes não significa tudo, tem muito recall aí, e ele sabe que não vai ter a máquina do governo de São Paulo, como ele sempre teve na eleição, e ele tem que se conversar muito ainda para ver que tipo de resistência o eleitor dele tem em relação a essa aliança com Lula, para ver para que lado ele vai. Então, a gente tem hoje um Alckmin, até onde eu sei, muito indeciso também em relação a um caminho pela frente, é um caminho, né? Exato. Gabeira, chegamos aqui ao nosso segundo assunto. Vamos falar de crise. Que é o crise. Assunto principal, na verdade. É o assunto principal do país, né? Que eu falei que eu iniciei falando do primeiro assunto que mais ou menos até março se resolve. O da crise econômica não se resolve tão cedo. A gente está com um PIB negativo, o Brasil apresentou 2 trimestres seguidos de crescimento negativo, portanto, estamos em recessão, configura uma recessão. Como eu disse na abertura aqui do podcast, só o Paulo Guedes consegue ainda ver um copo meio cheio, enquanto um consenso dos economistas está vendo ali o copo completamente vazio. O PIB foi lá embaixo, caiu 4% e já voltou. A recuperação cíclica já aconteceu, nós já estamos de volta. Aconteceu o V, acabou o V. O próprio Paulo Guedes, no dia do anúncio do PIB de menos 0,1%, que foi anunciado na semana passada, ele chegou a dizer que a economia do Brasil estava de pé. Eu não sei onde é que ele está decolando. Ele usou a expressão, estava decolando. Então, o Brasil está decolando mais uma vez. Apesar da crise hídrica, apesar de tudo isso, apesar da inflação subindo, o Brasil se levantou e começou a caminhar. Eu entendo que todo ministro da Economia tem que ser naturalmente um pouco otimista em relação a algumas coisas, mas ele tem um limite para não chegar a frases constrangedoras. Exatamente. Então, Gabeira, quer dizer, com essa notável exceção do Paulo Guedes, a gente tem ali, não tem à vista uma recuperação econômica tão cedo. E, ao contrário, os prognósticos são de um novo ciclo aí de aumento dos juros para tentar controlar a inflação. O aumento dos juros a gente vai ficar em níveis que são iguais aos momentos mais dramáticos do governo Dilma. Todos os economistas preveem uma queda um pouco da inflação, mas com
a consequência, com o corolário disso, de diminuir a possibilidade de crescimento econômico no ano que vem. Então, você vai ter aí uma economia, consumo patinando, atividade produtiva que não sobe, e tudo isso desembocando que a gente tem um ano de eleições com as tentações de um governo que pretende se reeleger, usando, evidentemente, o Tesouro para isso. Sem dúvida. E o primeiro desmentido na afirmação do Paulo Guedes é do próprio Banco Central, quer dizer, a taxa de juros vai aumentar. Se o Banco Central vê dificuldades e vai aumentar a taxa de juros, isso significa uma certa retração no investimento, significa mais dificuldades para o crescimento brasileiro no próximo período. Além disso, é preciso levar em conta a situação social. A situação social é muito grave, não é? As pessoas estão tendo muitas dificuldades. Há um aumento de preço na alimentação sensível em todos os níveis. Desde a pessoa que comprava carne, parou de comprar carne, a pessoa que almoça fora, em restaurante, todo mundo sente claramente que as coisas aumentaram. A alta de preços também atingiu com força os produtos do café da manhã dos brasileiros. Nos últimos 12 meses, eles ficaram, em média, quase 10% mais caros. A gente no Brasil, 1 entre 4 daquelas pessoas pobres no Brasil, que vive com R$50 por mês. Isso aí a situação social está muito grave. Se você observar, como eu tenho observado as cidades brasileiras, as grandes cidades brasileiras, cada vez mais gente na rua, cada vez mais gente com aquele cartaz escrito fome, o que é uma coisa bem desagradável, entende? Mas mostra que não há, a insegurança alimentar no Brasil está crescendo e não vejo grandes saídas para resolvê-la a curto prazo. Existe, evidentemente, essa emenda constitucional dos precatórios, né, que visa a garantir esses R$400 para 17 milhões de famílias. Isso seria um alívio e seria também o grande passaporte eleitoral do Bolsonaro. Acontece que o contexto é um contexto muito complicado. Isso foi aprovado na Câmara, passou para o Senado. O Senado carimbou a verba que seria liberada por esse movimento da emenda parlamentar, o dinheiro que seria liberado dos pagamentos de precatório, que seria usado, carimbou como de uso social. Vai para a Câmara dos Deputados agora, os deputados não querem votar, porque eles estão com medo de não poderem incluir aquele chamado orçamento secreto, as emendas do relator. Então, há uma discussão entre a Câmara e o Senado muito séria sobre isso. Inclusive a Câmara querendo passar uma rasteira no Senado, dizendo o seguinte: vamos aprovar tudo que nós concordamos e vamos deixar o resto para depois. Mas ninguém é bobo no Senado, aliás, no Parlamento brasileiro, ninguém é bobo, nem na Câmara, nem no Senado. Não dá para você enganar, entende? Então, tem que haver uma saída para isso. A saída que foi apresentada seria a Câmara aprovar, sem passar por comissões, aprovar o que o Senado mandou. Mas será que eles aprovam? Será que eles conseguem conviver com a hipótese de que essas emendas de relator serão limitadas e que eles não vão poder usar como queriam? Não é? É uma questão. Você viu, por exemplo, lá no Maranhão, um deputado sendo filmado pela Polícia Federal com notas e notas de dinheiro. Não quer dizer que todos estejam com notas e notas de dinheiro, mas quer dizer que quando o orçamento é secreto e você vê um deputado ligado a ele com notas e notas de dinheiro, você tem todas as condições de duvidar se esse dinheiro está sendo bem empregado. Porque condições de duvidar, eu não tenho condições de afirmar: olha, vocês estão roubando 17 bilhões. Mas eu tenho condições de afirmar: vocês não conseguem me demonstrar que não estão roubando os 17 milhões. Por quê? Porque o orçamento é secreto.
Então é uma situação muito delicada, não sei como é que eles conseguem sair. O dinheiro liberado que tem em vista até agora não dá para pagar R$400 para 17 milhões de famílias. Vamos ver como eles conseguem fazer isso ano que vem. E examinar até que ponto esses R$400 realmente representam um sangue novo na candidatura do Bolsonaro, que está tremendo, né? Na verdade, o governo, ele tem, você falou em sangue novo, ele pode fazer uma transfusão do Tesouro para a população de sangue novo ainda muito maior. Eu, por exemplo, publiquei no domingo uma informação que a Caixa Econômica está preparando para anunciar agora, neste mês, um programa de concessão de microcrédito que pode alcançar 20 milhões de brasileiros que estão no vermelho. 20 milhões. E esse programa visa aos negativados, quer dizer, quem está no vermelho. E um microcrédito de até R$4.000. Evidentemente, isso é pensando na veia na eleição. Claro que você também vai desafogar as pessoas e tal. E aí, essa informação que eu publiquei me remete a uma frase que me disse um líder importante do Centrão, comentando as perspectivas do Moro, de se vai subir ou não mais, e falou: Lauro, no fundo, o Moro ele não está disputando com o Bolsonaro quem é que vai para o segundo turno com Lula. O Moro disputa com o erário. Ou seja, quem está no governo vai gastar. Então, a disputa do Moro é com o erário. É com o que o Bolsonaro vai ter capacidade de tirar do tesouro e irrigar para a eleição dele. O quanto a gente não sabe ainda. Isso pode desde destruir a economia, dependendo do tamanho, e tem que ver a capacidade que o Bolsonaro vai ter de realmente de irrigar a economia com este dinheiro eleitoreiro para a eleição dele. Exatamente. Eu acho que essa tentativa, e o Bolsonaro não se importa muito com a economia. Ele se importa com a própria eleição. Quer dizer, o problema que se coloca é o seguinte: as consequências econômicas de uma atitude aventureira ou de uma atitude demagógica podem tirar voto dele, né? Podem fazer com que a economia entre num processo de parafuso que seja impossível ele se afirmar mesmo distribuindo dinheiro, né? Essa é a questão. Chega a um ponto também que não adianta você distribuir muito dinheiro porque a situação está muito complicada. Então, isso tudo nós temos que ver. Eu acho que o Moro realmente disputa com o erário e até certo ponto, o Lula também, né? Disputa, porque lá no Nordeste a disputa é com o erário. A disputa é entre Bolsa Família e Auxílio Brasil, em algumas áreas do Nordeste. Mas vamos ver até onde isso vai, o que significa, né? Porque nós não sabemos. O Paulo Guedes me dá uma sensação muito estranha, porque eu às vezes levo a sério, entende? Ele chega e diz o seguinte: olha, na semana que vem vamos lançar um grande programa para atrair investimentos para o meio ambiente. Os projetos verdes serão lançados no grande programa. Pô, já se passaram 4 semanas e ele não fez nada, cara. Aí eu me lembrei que na Câmara dos Deputados muita gente me dizia isso. Olha, ele é o ministro da semana que vem, entende? Ele fala uma coisa e joga para a semana que vem. Ele nunca realmente cumpre o que ele prometeu. Ele está sempre jogando para frente. Quer dizer, não há uma visão de retomada da economia estruturada. O meio ambiente seria um caminho. O saneamento básico é outro. O saneamento básico, o marco foi votado. Mas tem que ir, eu fico pensando, entende? Se o Paulo Guedes não é um homem do mercado financeiro, se ele não é um cara distante da realidade econômica de quem faz, entende? Se ele é capaz realmente de mover a economia real, entende? E eu tenho a impressão que não. Até agora, ele é muito falar. Claro, o cara do mercado financeiro tem as suas capacidades, tem os seus talentos, sabe julgar com a situação do mercado financeiro. Mas a economia real não é só o mercado financeiro.
ela é exatamente isso, é o saneamento básico, a construção de casas populares, é o desenvolvimento de um projeto que aumente a renda e o emprego. Pô. Você não acha? Aliás, o Paulo Guedes, em alguns momentos, ele lembra, ele tem a capacidade ali, oratória e tal, de frase de efeito. Ele me lembra muito um outro personagem que acabou dando errado, que é o Eike Batista, que tinha 1000 planos, 1000 ideias, era um excelente vendedor de sonhos, e deu no que deu, quebrou espetacularmente. Os dois se parecem muito, com muito otimismo, frases de efeito mirabolante. Projetos brilhantes que virão na semana que vem, que não vem. Exatamente. Um prometeu tudo e hoje está quebrado, e o outro, eu espero que não esteja correto, está quebrando o país, mas enfim. Exatamente. Estamos terminando aqui o Laura Gabeira de hoje. O Laura Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Também pode ser ouvido na rádio CBN, às 10h30 da noite, também às terças-feiras. Nesse episódio, usamos um áudio da Rádio Bandeirantes. A edição foi do Vitor Carvalho e da Fernanda Ponte. A trilha sonora que vocês ouvem aí ao fundo é da Mari Romano. Na terça-feira que vem a gente está de volta. Tchau! Tchau, até lá.